Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz Tá, o tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós Guaxaverso. finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio. Escuta do mestre. Que no caso foi... Tu tentou imitar minha filha, é isso Eu mesmo? tentei, desculpa. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast do Realidade Parada do Guaxinim, e eu hoje estou em lua de mel com o Danilo. Olha lá, que lindo. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o Olho de Deus RP Guaxa 118. Danilo, muita gente achou que hoje estar aqui comigo, ou o Felipe ou a Shelly. Por quê? Porque você postou fotos casando no final de semana. Sim! Então, tecnicamente, hoje é a tua lua de mel. Até mais tecnicamente teria sido ontem, porque eu casei no sábado, teria sido domingo, né? Ah, Mas só domingo. mas domingo não é dia útil, né? Então Tá. a gente considera Ok. segunda. É porque a Carol tem faculdade, é isso, né? Ela trabalha e tem faculdade, aí... É. No caso, só eu consegui... Eu tirei 15 dias de férias do estúdio, que a gente vai se mudar também, então tá meio correria. Tá, tu vai te mudar pra dentro de São Paulo ainda. Vou pra São Bernardo. Tá. Pro B. Isso, pro B do ABC. ABC, né? É Santo André. Eu vou sair do A e eu vou pro B. Ah, ok. Tu tá no A, tá no A, tu vai pro B. É um crescimento, podemos dizer, né? Tá. Eu tô voltando, na verdade. Eu tinha sido rebaixado porque eu vivi minha vida inteira no B, e depois, 6 anos atrás, eu vim pro A e agora eu tô voltando pro B. Tinha que ir pro S, né? Não é tipo A, C, B, A, S, não é o... Não tem, é que não tem, é o quê? Complica, né? O ABC é mais complicado, porque ainda tem o pessoal que depois inventa, não, é ABCDM. Tipo, o pessoal quer pular metade do alfabeto pra colocar Mauá no ABC, sabe? O que aconteceu com o E, do E pra frente até o M? Eu tinha um professor que era mineiro, que ele dizia que Minas tinha 3 cidades com B, que era Belzonte, Beraba e a bosta de não sei aonde. Que ele tinha algum regionalismo com algum lugar. Mas ok. A gente não tá aqui pra falar sobre regionalismo do Brasil, a gente tá aqui pra nosso Guaxaverso, né? Nossa leitura das perguntas. Antes de mais nada, eu queria comentar rapidamente. Eu prometi pro pessoal do Twitter e dos padrinhos que eu ia comentar aqui. Assim, uma segunda-feira já não ajuda, né? Coisas aconteceram e o dia não estava assim indo muito bem. Aí, almoço. Pensei, mereço comer um churrasquinho? Mereço. Vou num restaurante que tem aqui perto, que tem uma comida muito boa. Aí eu entrei no restaurante, peguei minha comida, sentei. Um tempo depois, a menina que é filha da dona lá que cuida do caixa, né? Ela veio até minha mesa, pegou a minha comanda e disse assim: hoje o dia tá ganho. O Corvo pagou teu almoço. Oi? E assim, eu tava no modo Marcelo. Então, em momento algum, eu lembrei do Corvo do RP Guaxa, assim. O Corvo, quem é Corvo? Por que o Corvo pagaria? E daí, depois que ela saiu, assim, me deixou com aquela cara de pensativo do que está acontecendo, né? Aí eu, é por causa do RP Guaxa, filho da mãe. Quando eu entrei, eu vi o rapaz lá que eu sou péssimo em memória, mas que eu tenho quase certeza que antes da pandemia ele falou comigo, só que eu tava comendo, assim, correria, e daí ele veio falar comigo e, sei lá, eu falei 2, 3 bobagens, e daí eu não sabia se eu engolia o que tava comendo, se eu cuspia, sabe? Eu não nasci pra ser uma pessoa real, gente, eu sou só uma voz de internet. Mas assim, a gente trocou uma ideia rápido, ele foi embora, e daí, pandemia, eu nunca mais fui naquele restaurante. Por ter carne, você já imagina que ele é um pouquinho acima, assim, não dá pra gente ir lá sempre, fora os horários e tal. Hoje era um dia que dava. Eu até, quando eu sentei, eu pensei, eu acho que conheço a pessoa, né? Só que eu sentei, o cara já tava de saída. E daí o cara foi até o caixa e pagou.
Aí na saída eu ainda passei na menina e perguntei assim, é sério mesmo? Tá tudo pago? Refrigerante, tudo, né? Assim, pô, não foi só o almoço, né? Que eu comi foi pago. Caraca. Não, tá pago? O fulano pagou. Aí ela entregou o nome dele, eu queria que entregar. Eu não sei, ele assinou como Corvo. Ele, inclusive, seguiu a Twitch aqui como Corvo BNU. Foi meio-dia ali, ele entrou na Twitch e seguiu. Então, um beijo pra ti, querido. Não sei se posso falar o nome ou não. Mas, assim, pô, foi... Num dia tão estranho, quer dizer, foi uma coisa estranha, né? O Corvo pagar meu almoço. Mas, porra, brigadão mesmo, assim, de coração. Fiquei bem feliz. Alguém já te pagou alguma coisa, Danilo? Putz, não. Infelizmente não. Se alguém quiser, eu sorteio uns boletos aqui durante a live. Porra, eu tenho a de luz aqui que tá esperando juntar um dinheirinho também aqui, ó. Eu tive uma ideia quando eu ia casar, que eu falei pra Carol que a gente podia fazer tipo um chá de boleto, assim, tipo... Coloca vários boletos aleatórios e deixa, tipo, os convidados, cada um escolhe um envelope lá e paga o boleto que tiver. Mas assim, o casamento tem a questão da gravata, não tem? Você chegou a fazer isso, não? Não cheguei não, que foi bem tranquilinho, né? Tipo, tinha nem 20 pessoas, foi só a família mais próxima da Carol, a família mais próxima da minha parte e as duas testemunhas, né? Que era a prima da Carol e a minha amiga de produção musical, que foi por causa dela que eu e a Carol se conhecemos. E, ouvinte, pode não parecer, mas isso não é um Missangas. Se você quiser, tem Danilo, o nosso especial Dia do Solteiro. A despedida de solteiro do Danilo foi no Missangas, embora não tenha sido a tempo foi ser só solteiro. Ele gravou um episódio sobre ser solteiro semanas antes de casar. Exato. Sendo que ele já era casado, né? Porque já morava junto. Basicamente. Tá lá no feed do Missangas. Mas, quem quiser te encontrar na internet, Danilo, como é que as pessoas te acham? Fala do teu projeto. Quem quiser me encontrar na internet é bem tranquilo. No Twitter é onde eu mais estou presente, então é só procurar lá por CDHcast. Eu tô no YouTube também, tem o podcast Contador de Histórias, e no Instagram é CDHcast também, que é meu podcast de audiodrama, né? Vai fazer 7 anos aí, então tem bastante episódio publicado, tem histórias fechadas, tem algumas poucas séries ali, Sombras de Gauss, Dias Digitais, que é o que tá pra sair um episódio novo agora no próximo mês no feed. Então procure lá, Contador de Histórias, podcast de audiodrama bem bacana. Eu, né, sou suspeito pra falar, mas eu gosto muito dele. E eu também. A Jujuba mais do que eu, mas eu também. Assim, Danilo, nunca ouvi o CDHcast, não sei o que é, quero ouvir. Que episódio tu recomenda, assim? Qual é aquele emblemático, aquele que vai ganhar meu coração? Cara, um que muita gente gosta, assim, que eu acho que é o que os ouvintes mais gostam, curiosamente, assim, tipo, fazer um top 3 aqui rapidinho, que é são episódios curtos também, mas o Quarto de Hotel, que é o segundo episódio no feed, mas é o que o pessoal gosta bastante. É o teu corvo, né? É o meu corvo. É o teu segundo episódio que todo mundo... É esse, aí tem entre o Uive e a Presa, que também o pessoal gosta bastante. E eu, pessoalmente, eu gostaria muito do que o meu favorito até hoje ainda é o Bosque de Ariadne. Então, fico aí, deixo essas 3 opções aí, pra quem quiser ir atrás de algum episódio e não sabe por qual começar. Quando alguém elogia, assim, tipo, o teu segundo episódio, tu não fica puto? Porque, assim, parece, porra, não importa, eu sou o meu maior, não importa o que eu fiz. Eu fui superado por mim mesmo lá atrás. É aquela coisa, pô, eu podia ter parado no 2 ali, porque eu teria me aposentado, já pendurado o microfone no auge do podcast. Tipo, o meu episódio 2 é o episódio do Corvo, e o Corvo pagou meu almoço hoje. Aquela coisa, né? Tipo, mas faz bem aquela coisa pro ego, tipo, desde o começo eu já tava acertando. Só que daí fica aquela dúvida, será que agora eu tô errando, então? Eu já entrei nessa paranoia. Assim, eu e o Danilo, se a gente juntar e falar de paranoia, dá um podcast aqui também. Mas, se você quiser me seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram, você tá ajudando muito. O Twitter recentemente tava do RPGuaxa votando em qual o melhor episódio, a 4ª rodada do melhor episódio do ano, né? Tá lá, tá ganhando, não sei, não lembro que tava nem que tá concorrendo. A Voz da Garotinha. Tá ganhando a Voz da Garotinha, em segundo lugar tá o Guerreiras Mágicas. Guerreiras Mágicas, em terceiro Mistério em Jumozinha e em último lugar Glória. Que é o meu favorito. Assim, não, a questão, porque assim, o episódio pode ser que a história tenha, os jogadores foram pra um outro lado, a história pode ter desandado em alguns pontos,
Mas assim, se houvesse um Guaxaverso, eu gosto muito daquele ali, pela questão da lore, sabe? Envolvida. Mas tudo bem. Vocês votem quem vocês quiserem. No fim vai vencer Theo. Isso eu tenho certeza absoluta. A votação dele foi bem disparado. Foi. O Theo é o meu atual Corvo. Olha lá. Que agora as pessoas pararam de me dizer, não, meu favorito é o Corvo. Agora tem gente que é fã ou do 100 ou do Theo, que é o 106 ou 108, eu acho. O Theo acho que é o 106. É o 106, né? 106. Segue também na Twitch, a gente tá agora na twitch.tv ao vivo, eu e Danilo, com câmera. O Danilo, este homem bonito, tem 1,60, gente, não se empolguem muito, mas ele é muito bonito. Não, que é isso, pô, é 1,68. Eu sou alto e feio, o Danilo é bonito, baixinho. Uma fusão resolveria, mas não é o caso. E recém-casado. Segue a gente na Twitch, a gente tá aqui no twitch.tv/rpguacha. Estamos aqui ao vivo lendo os comentários do último episódio. Então eu vou ler o primeiro comentário aqui. Torcer pra não ter muito. É sempre estranho. Porque tu tem que torcer pra não ter muito. Assim, se não tiver muito, você tem que ler pouco. Mas se não tiver muito, é porque o pessoal odiou. E daí deu, sabe? Sim. É uma faca de 2 legumes, diria o Mamonas. Vamos lá. Primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que normalmente é o primeiro porque ele acorda cedo, ele é trabalhador, escuta cedo e preenche no ônibus. Eita, é impressionante como um episódio tão incrível, narrado de forma tão incrível, editado de forma tão incrível e jogado por jogadores ainda mais incríveis, tem tão poucas respostas, kkkk. Um bom dia a todos, Guaxa, sou eu, convidade, que é o Danilo, chat, que é você que está vendo ao vivo na Twitch neste momento, e ouvinte Chinins, que é você que está ouvindo editado de casa e deu seu download bonitinho. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu tô bem, você tá bem, Danilo? Eu tô bem também. Você casou ontem, tu vai dizer o quê? Casou ontem não, antes de ontem. Antes de ontem. A Carol vai ouvir isso depois. Te amo. Que trio de jogadores, hein? De tirar o fôlego, quão bom ficou as interpretações, as interações e fidelidade aos personagens. Foi lindo de ouvir. Verdade, foi lindo de gravar também. Foi. Spoilers. Realmente não temos quase resposta alguma, kkkk. E sem nada fica ainda mais difícil fazer possíveis ligações, que não existem. Mas vamos lá. Depois de um episódio com o mundo no aquário, que aliás também imagino retangular. Como é que tu imagina um aquário, Danilo? Aquário, ele é redondo, ele é quadrado? Redondinho, né? O classicão ali, Tom e Jerry. Ok, você tá errado. Eu só consigo imaginar ele uma caixa, sabe? Na minha cabeça não vem esse. Mas muita gente enxergou redondinho. Então vamos continuar. O Jorge Marcos Santos Silva também vê retangular. Fica difícil não cogitar que pode ser mais um deles. Talvez um mundo em um aquário com uma ligação com outros mundos? É um bom chute. Não é a realidade, eu acho. Mas é um bom chute. Mas não me parece uma teoria muito boa, viu? Temos algumas vezes olhos gigantes que aparecem ligados a seres antigos. Este ser que também monta pessoas seria um deles, certo? Certo, seria. Alguma possível ligação com Tulu e Azul? Não lembro se é assim que se escreve. É um ser antigo como o de Tulu e Azul? Não é o de Tulu e Azul. O porquê do número 7, o porquê do número cabalístico de 7? Porque o número cabalístico... Ele é um número que aparece várias vezes na magia, nessas coisas, que eu não respeito, mas eu não acredito nada, né? E 7 são as realidades, assim, quando tu pega tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou Doutor Estranho, ou um filme muito mais antigo do Jet Li, chamado O Confronto. Bom filme. Que trabalha com a ideia de várias bolhas. Trabalha com uma bacia cheia de bolhas, que cada bolha é uma realidade, que elas se tocam. Quanto mais distante uma bolha está da outra, mais diferentes são os lugares. Que cada escolha, tu cria uma realidade diferente. Então tem a realidade que o Danilo casou logo que conheceu a Carol. Tem a realidade que ele casou só ontem. Tem a realidade que eles casaram na igreja também. Tem a realidade que eles não se conheceram. Tem a realidade que eles foram ao cinema e o Danilo não notou que era um encontro e a Carol não quis contar. Então, assim, cada possibilidade que surge, existe um mundo diferente pra esse. Eu, desde o começo, embora não exista um Guaxaverso,
Eu pensei na ideia de que são 7 mundos. Tem um motivo, talvez nunca vamos descobrir qual é, porque eu acho que se descobrir perde a graça, mas eu pensei em 7, então pra mim, o número 7, ele tem essa força pra esse mundo, pra esse conjunto de realidades que eu tenho. Mas é só isso, e daí obviamente eu fui pesquisar sobre o número 7 e aquele texto inicial, um pouco dele é adaptado e veio da Bíblia. Porque na Bíblia a gente sempre lembra... Todo mundo lembra que o 666 é o número da besta. Mas o 777 é o número de Deus. Que é a ideia de que o 7 é o número da perfeição. Isso vem sabe, eu não acredito nisso, desculpa, novamente, respeito quem acredita. Mas a ideia veio dessa e uma coisa levou a outra. E é isso. Por que a necessidade de um membro de cada família? Pense da seguinte forma. Aquelas pessoas pagãos cultuavam um ser poderoso, antigo e bizarro. Chegou o pessoal que trouxe a questão da Igreja Católica, como aconteceu em vários lugares pelo mundo, né? Só que em vez de bater de frente, eles gostaram do que receberam, porque a criatura acima deles é uma criatura que queria conhecimento, que ela é curiosa. Então chegou aquelas coisas, eles só adaptaram para a realidade deles, e quando o pessoal que foi catequizar eles notou que eles não estavam catequizando, que na verdade aquele povo estava se apropriando daquelas ideias e que tinham e que aquilo que eles achavam cultuar não era só um mito, era realmente alguma coisa que estava lá olhando, eles tentaram trazer o exército citado lá, o medieval, né, seria os cavaleiros, soldados, templários, o que seja, para eliminar aquele pessoal antes desse problema. Só que aquele pessoal fez um acordo, as 3 famílias que comandavam aquele lugar fizeram um acordo com essa entidade, e a entidade criou regras. Por quê? Porque ela é muito mais inteligente. Eu sempre uso a desculpa de que uma entidade cósmica dessa é muito mais inteligente do que eu, então eu posso sempre alegar que o que ela fez faz muito sentido pra ela, embora pra eu, que sou um Hellis mortal, não faça tanto sentido. Eu imagino que aquela criatura queira testar, queira aprender com aquelas pessoas, e criou uma regra, simplesmente eu não vou matar vocês enquanto vocês forem 77 no dia do festival, e eu quero que pelo menos um membro de cada família que fez o pacto inicial esteja aqui. O dia que não tiver, ela simplesmente colhe todos ali, aprende com que ela conseguir com isso, e ela vai pra próxima. Óbvio, ela não precisa forçar isso a acontecer, porque tempo ela tem. Ela tá aqui antes de existir realidade, ela já estava aqui, e ela vai estar aqui depois disso tudo. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Não é bem isso, mas é isso. Era de fato uma ilha, digo, por ser perfeitamente redonda, era uma ilha porque era um pedacinho de terra cercado de água, mas ela não foi formada por tectonismo, por exemplo. Ela não foi criada naturalmente. Se não houvesse 77 pessoas na hora do ritual ou alguma outra coisa desse errado, o que aconteceria? Todos morreriam. Todos. Todo mundo morre. Perdão. Eu tinha escrito na aventura... Não, desculpa, é que eu não tinha entendido o que tu falou. Muita gente perguntou, tu previu isso? Assim, não ter 77 pessoas era previsto por mim, porque era uma coisa que os jogadores podiam fazer, tipo, ou deles mesmo, ou sair matando geral, né? Porque tirando o texano que tinha uma arma, porque todo texano tem uma arma, a população ali em geral não tinha armas de fogo, e mesmo armas brancas era, sei lá, faca da cozinha e, sei lá, um garfo desse de mexer feno, talvez, mas nada assim além disso. Então os jogadores com um pouco de sorte, eles conseguiram levar algumas pessoas antes de morrerem terrivelmente. Se bem que se eles matassem muita gente, a população não ia querer matar eles para não diminuir mais ainda o número de pessoas, né? Então isso estava previsto de acontecer. Se tivesse menos de 77 pessoas, a entidade, sabe, criaturas indescritíveis iam surgir e as pessoas iam ser mortas uma a uma. Não teria como fugir. Quer dizer, conseguiria nadar até ter cãibra e morrer afogado, mas existia também a ideia de criaturas nadando em volta daquele lugar. Então não teria, assim, o bad end, o final, o dia que isso for adaptado para um jogo, o final ruim é diminuir de 77 pessoas. É óbvio que eu tinha várias ideias para o possível final como essa. Nenhuma das minhas ideias envolvia um potinho e algumas revistas pornográficas. Nenhuma, assim, nunca passou pela minha cabeça. Então, ele termina. Vou parar por aqui, mas é realmente impressionante como os jogadores conseguiram dar um tom leve a uma história claramente perturbadora, para dizer o mínimo.
E eles foram 100% do episódio, dessa vez, biscoito a todos, mais alguns extras pros jogadores. Fica por aqui, força e luz para todos nós e até mais. Como eu falei, todo episódio de RPG Watch é 50% o jogador, 50% o mestre, né? E os jogadores foram mais do que 50% até, porque a ideia desse episódio é que ele saísse no Halloween. Era o final, a maioria dos possíveis finais não eram bons finais. Então eu tava pensando se ele vai terminar num tom triste, e maravilha, é isso que eu quero pro Halloween. E os jogadores, eles mudaram a aventura. E daí eu soltei ela antes, e eu tive que gravar uma outra pro Halloween, que deu certo. Tá, eu ouvi. Essa foi Halloween. Foi, eu vi hoje, assim, tá. Tem um dos bichos mais bizarros, eu acho que eu já criei pro RPG Watch. Mas, sem spoiler, vamos seguir. Mas, Danilo, assim, o que tu sentiu jogando a aventura, assim? Tem algum comentário do que é? Cara, no geral, acho que foi engraçado até a Shelly falando quando a gente tava gravando, que foi tipo... que ela e o Felipe estavam lá pra tentar evitar que eu fizesse mais um personagem que se matasse em algum momento da aventura. E basicamente foi isso, tipo, meu plano teria dado certo se não fosse a minha ex-namorada e o irmão dela. Mas foi... Cara, foi muito da hora, que realmente eu não sabia pra onde ir, assim, tipo... Igual acho que teve alguns comentários que eu tava vendo aqui por cima. Eu pensei que ia acabar em alguma coisa meio Missa da Meia-Noite lá da Netflix, que fosse ter fosse rolar essa bizarrice. Então tava todo o tempo naquele meio tenso do tipo... É sobrenatural, não é sobrenatural? É sobrenatural, não é sobrenatural? Tipo... Cara, foi muito da hora. Eu pessoalmente, assim, eu gostei bastante, porque em nenhum momento, eu como jogador, eu tava... sabendo pra que lado que ia essa aventura, e muito menos da sugestão final da Shelly, que teria mudado ainda tudo e dado certo ainda, né? Tipo, cara, foi... Puta, foi muito da hora. O meu comentário acho que é esse. Porque até a Shelly botar uma arma na cabeça da pobre menina e obrigar ela a falar... Nossa senhora. Ainda não se tinha certeza do que era se era sobrenatural ou não. Exato. Né? Ali foi um divisor ali. Novamente o jogador forçando o mestre a abrir uma carta antes, né? Ele falou, tu vai falar, apontou a arma, ou eu vou atirar em você. E daí a personagem falou e foi. E deu ruim. Mas lê o próximo comentário, a gente continua discutindo. Muito bem. Rodrigo Azevedo, 4 dias atrás. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Passando para deixar vários biscoitos recheados para vocês. Preciso dizer que o episódio foi muito bom. É daqueles que me deixou com frio na barriga o tempo todo, esperando pelo inesperado. Eu estava esperando uma carnificina, algo parecido com o Dia do Expurgo durante o festival. Guaxa, você continua dando nó na cabeça da gente com sua criatividade para contar histórias. Shelly, Danilo e Felipe são espetaculares na forma de jogar e atuar. Zorzal com edição impecável. Obrigado aí pelas partes que você elogiou a gente, viu? Tocou aqui no coração. Algumas perguntas. Número 1. Esse mundo tem ligação com o Sr. Salchidedos? Não tem. Não tem, esteja respondido. Pergunta número 2. Por que tanto uso do número do 7? Volte alguns... Eu respondi ali em cima, volte alguns 15 minutos de áudio, você vai ter a mesma resposta. Pergunta de número 3. O texano usava uma fivela de cinto com o desenho do corvo. Ele teria relação com o grupo terrorista Garra do Corvo? Não vou perguntar se tem relação com o... Bom, você já sabe, a pessoa que te pagou um almoço. Então, assim, é engraçado, isso eu até comento com os jogadores no episódio. Eu escrevi a aventura e cada vez que eu relia, eu vou reescrevendo. Eu não lembro, eu juro pra vocês, gente. Eu não lembro de ter escrito que a fivela era daquele jeito. E só eu tenho acesso ao arquivo, tá? Eu não lembro em que ponto o que estava acontecendo comigo quando eu escrevi. Eu devo ter colocado com uma piadinha pra mudar depois, eu não sei. Só aconteceu, fica o registro. Na hora do jogo, você ia começar a falar, e aí você parou até, tipo, pera. Daí começou a falar. Eu fui surpreendido. Por ele mesmo. E pergunta de número 4. Qual decisão os jogadores tomaram que mudou o rumo completo da história pra você, Guaxa? Eu vou chutar que foi a Shelly pegando uma arma no barco. Sim, que foi um acerto crítico, né? A ideia, assim, muita gente fala... Tem gente que mestra RPG assim, não, eu vou contar a minha história, então conta sozinho. A minha ideia é contar com os meus amigos, né? E porra, eu podia só ter dito não.
ter dito, né, eu seria um bom mestre? Não seria um bom mestre. Vamos lá, né? Um acertozinho, a gente arruma aí uma faquinha, alguma coisa simples. Ela tirou Pega um esse crítico. É, eu posso. Era um dado só, né? Ela tirou 4. O que eu vou fazer, gente? Pega, tá aí, ó. Quer usar arma de fogo? Leva arma de fogo. Não tava previsto na aventura? Não tava. Mas ela é tua, pode levar porque ela passou. Ali já deu uma. Os jogadores já estavam um pouco à frente do que eles iam enfrentar, né? Até porque o texano mesmo era só um humano que incorporava ali a criatura pra falar às vezes. E só, ele tomou um tiro e morreu, inclusive, né? Só que daí ele podia voltar nas 77 pessoas até não sobrar ninguém, né? Mas ok. Ele podia entrar em crianças, o que poderia ser mais complicado. Os jogadores mudaram a história já, porque assim, quando eu levei pro jogador, assim, tem o Joey. O Joey pode ser, eu prefiro que seja um rapaz pela história, né? Porque seria mais complicado se a história fosse uma menina que tem que engravidar e ficar lá, em vez de ser um negócio mais rápido, ia ser 9 meses pra ela poder ir embora, caso os jogadores aceitassem os termos da ilha, né? Mas eu não impedi, eu falei, eu prefiro que seja um dos meninos. E eu não disse, tem que ser o Danilo, porque na história o pai do personagem, ele tirou a vida dele, né? E o Danilo tem tendência a fazer isso com os personagens dele. Não, eu deixei em aberto, faça o que quiser. Eu pedi que os outros jogadores fossem amigos do personagem do Joey. E a Shelly disse não. O meu personagem é ex-namorada, e daí o Felipe diz, então eu sou o irmão do ex-namorado e também gosto do Joey. E daí ficou, ali a aventura já mudou, né? Então isso já acaba definindo. Mas é óbvio que no final, quando a Shelly sugere a ideia do potinho, o texano, que já viveu, ele viveu pelo mundo fora daquele lugar, pra ele faz sentido, pra ele seria tranquilo aceitar essa loucura. Eu, como mestre, podia inventar a desculpa, dizer não, porque pela religião, né? Mas, novamente, é aquela... A ideia do mestre não é podar os jogadores. E eu acho que a história fica muito, muito melhor quando os jogadores fazem parte da história, né? Então, é isso. Ficam aí essas perguntinhas e meu comentário final vai pra Shelly. Foi incrível a decisão de usar o revólver na hora certa. Mentalmente, eu gritei um receba! Porque não podia gritar, meu filho e esposa tinham acabado de dormir. Parabéns pelo episódio, um grande abraço para todos. Obrigado pelos comentários, querido. Obrigado pelo abraço. O próximo comentário é do Todê Zistino. Por favor, não desista, querido. Obrigado por comentar mais uma vez. Antes de começar, leia o rótulo. Digo, ouça o disclaimer. É verdade, tinha um disclaimer no início, que era um tema mais pesado. Olá, Guaxomunidade, que é a comunidade do Guaxa. Guaxata, que é o chat. Ilustríssimo Guaxa, que sou eu. E Juvidade do Dia. Juvidade do Dia é o Danilo. Que sou eu, no caso. Como vocês estão? Bem. Melhor que a Twitch. Tá caindo. Aproveitando o Setembro Amarelo ou ainda tá azul? Eu não sei. Eu fico perdido no sinal das coisas. Eu prefiro não manifestar. Não... Porque eu posso falar errado. Eu acho que é amarelo agora. Eu acho que Setembro Amarelo, né? Só uma questão. Esse episódio foi baseado no Fullmetal Alchemist? Não. Esse olho me lembrou o olho da verdade pra quem o Naniko sacrifica todos os poderes. Eu vi o anime, só não li o mangá. E eu acho que o anime termina antes de explicar as coisas direito. Você assistiu o Brotherhood? Eu vi um pedaço, eu não vi todo. Eu vi todo o primeiro. Que daí ele acaba e o mangá continua. Eu só assisti o Brotherhood, mas também não li o mangá. Então não vou saber explicar. Eu sei que no mangá tem o Mini Panda. Eu acho legal o Mini Panda. Mini Panda. Teremos parte 2? A princípio, não. Quer dizer, talvez um dia alguém revisite essa ilha, mas eu espero que o Joey agora vá viver a vida dele tranquila, né? Por favor, né? Acho que já foi. Não. Dor de cabeça demais pra uma viagem só. O Corvo, pera. Brincadeira, hoje deu de Corvo hoje, Todê. Essa entidade é um dos Bigs ou mais um dos seres poderosos que está em declínio. Eu não sei qual a diferença de Bigs e seres em declínio, mas é um dos antigos. Isso. Você se ferrou, pode ler o próximo. Cara. Tudo bem. Vamos lá, é o Gabriel mesmo, né? Gabriel Balardino, 4 dias atrás. Olá, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e ouvintinins. Tudo bem? Tudo bem. Melhor que a Twitch, como você disse na última vez, que eu acho que resume bem. As eleições estão chegando e não temos por que ser otimistas. Pensar no legislativo, a Rússia voltou a cortar o gás para a Europa com a proximidade do inverno, contornos de uma crise que durará muitos anos.
Boa notícia, com o desmatamento da Amazônia vamos ter mais dias de sol no sudeste. Talvez falte água ou as nuvens negras de fumaça atrapalhem um pouco, como agora nesse mês. Mas, deixando o mundo de lado, embarcando para uma ilha protegida pela marola, digo pela neblina, vamos falar do RP Guaxa, em Caps Lock. Mais um episódio lindo, quase 3 horas de duração de uma novela mexicana de terror, um gênero que eu não sabia que precisava ouvir, mas amei. A interação entre Danilo, Shelly, Felipe, 3 craques da taberna, você que está ouvindo, no caso assistindo ou tentando assistir, dependendo da Twitch, está lá, venha se puder, as pessoas lá são lindas, é verdade. Mas falando desses jogadores, atuações impressionantes, a tensão romântica entre eles, o Felipe fazendo personagens capazes de mostrar a loucura de toda a situação, Shelly sendo poderosa como sempre e Danilo colocando uma carga dramática de herói com mágoas com o passado. A edição e os NPCs que deram um grau a mais para toda aquela loucura. Amém demais. E que universo você criou também, hein, Sr. Guaxinim? Olha lá, hein? Isso obriga a falarmos com spoilers. O que eram exatamente aquelas brumas? A ilha é, como dito, artificial, mas ela está em uma dimensão de bolso que aquele barquinho consegue acessar, ou as brumas são tecnomagia? É mais pra uma dimensão de bolso do que tecnomagia. O tal chefe que manda coisas pra ilha é de família italiana? É. Olha lá, hein? A criatura que domina a ilha e tem o tal olho, claramente tem conhecimento das 7 realidades paralelas. Ela é um dos antigos escondidos? Sim. Se são apenas 77 pessoas e a ilha é isolada, não teriam todas as pessoas algum grau de parentesco? Em algumas gerações, o sangue das 3 famílias estariam em todas as pessoas da ilha, o que prova que essa entidade só quer torturar aquelas 3 famílias. Que sadismo. Confere? Esse foi um dos comentários. Faz sentido, né? Se todo mundo... É porque... A live caiu de novo. Guaxa, você caiu dessa vez ou você ainda tá aqui? Não, eu tô aqui. Tô a tela que travou. Ih, que agora nem você estou ouvindo. Estou falando sozinho. Pessoal, infelizmente a minha internet caiu e não voltou e eu preciso terminar essa gravação. Vai ter o Danilo depois lá no final, ele vai responder aquelas perguntas ainda, vai me mandar, mas eu vou continuar aqui a leitura do comentário do Gabriel Balardino. Se são apenas 77 pessoas e a ilha é isolada, não teriam todas as pessoas com algum grau de parentesco? Em algumas gerações, o sangue das 3 famílias estaria em todas as pessoas da ilha, o que prova que essa entidade só quer torturar aquelas famílias. Então, a questão não é nem sanguínea, é sobrenome. Na sociedade ali tem um grau bem machista, vai o nome do pai pra criança. Então só valia os Sullivans homens e seus filhos homens e assim sucessivamente. Ou pelo menos uma esposa enquanto esposa e os filhos e tal. Mas no fim é pra ter história também, gente, não brinque comigo. Porque a entidade é cismada com 77 pessoas. Quando as famílias fugiram, elas eram 77 pessoas e a entidade quis que esse número fosse mantido. Considerando que eles fugiram da ilha, mas ainda são ligados à entidade, pode deixar escapar pistas. É possível outras aventuras nesse lugar? Talvez exploradores ou a máfia? É possível? Sim. Vai acontecer? Eu não sei. A princípio não está planejado para esse ano, não. Início do ano que vem, imagino que não também. Mas nunca se sabe. No mais, obrigado por essa obra de arte, que é o RP Guaxa, sempre nos presenteando com os lindos episódios. Um grande beijo para todos. Um grande beijo, querido. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do André. Meu Deus, eu não pensei que eu iria rir tanto em um RPG de terror. Às vezes que o irmão da personagem da Shelly estava sendo empata coisa, era muito engraçado e passei o episódio inteiro imaginando ele assim. Lá pra metade eu pensei que talvez realmente fosse uma aventura em que no final não tivesse nada de sobrenatural, mas não foi isso que aconteceu. No final, como todo mundo levando na boa a entidade que acabou de encarnar, foi demais. Tipo um RPG de um mundo mágico onde essas coisas acontecem. Sem falar que por algum motivo eu jurava que o Padre Cowboy ia pegar o irmão do personagem da Shelly. Aí já é fanfic. De algum jeito tava pintando um clima, não me julga. Não, tranquilo, eu não julgo ninguém. Bom, tinha tanta coisa pra falar que acabei falando antes de me apresentar. Então vai uma despedida. Tchau, Guaxa, tchau, Guaxonvidade, que era o Danilo. Tchau, todos os Guaxers que escutarão ou vêm ao vivo. Ao vivo, essa parte diante não aconteceu. Tchau, Transcendental. Para mim mesmo que estou escutando pelo Spotify e biscoitos em formatos de olho. PS1.
Querido Advogoblin, eu necessito do seu número para administrar a penalidade de jogadores que mataram crianças monstro, mesmo eu deixando claro que elas eram só crianças, sendo crianças. Tipo birra ou se achar trevosas. PS2, não é só uma fase. PS3, desculpe irmão do personagem da Shelly por ter rebaixado a irmã do personagem da Shelly. É o Felipe. Obrigado pelo seu comentário, André. Próximo comentário do Fernando Lobo. Olá, entidade Guaxinim, sacerdote convidado, discípulos ouvintes. Quem fala é o canídeo mensageiro Fernando. Me surpreendi com o episódio, eu também. Foi tão tenso quanto engraçado. Mal posso esperar pelo episódio de Halloween. Agora tenho questões que apenas a vossa divindade pode elucidar. Episódio de Halloween tem poucas coisas engraçadas, gente. No geral, é desgraça. 1. Essa ilha se passa na mesma realidade da Ilha dos Lobisomens? Possivelmente, eu não tenho certeza. 2. Esse grande olho é um dos seres antigos da época do Grande Nelson. Você anda lendo One Punch Man? É um dos seres antigos, eu leio One Punch Man, embora não foi a influência direta, né? Mas eu leio One Punch Man. Shelly teria sido dominada se não fosse por seu irmão? Shelly teria sido dominada se não fosse, acho, pelo Danilo, né? Mas ela foi dominada por um momento ali, mas conseguiu se livrar da entidade. O que houve com o pai? Ele estava doente, suicidou-se? Era tudo mentira? Por que não deixou a ilha após a cura? Porque não deixaram ele embora. Disseram que se ele fosse embora, eles iam buscar o filho dele. Então ele fica para sacrificar pelo filho, para que o filho pudesse ter uma vida normal. E daí ele, querendo sacanear o festival, ele tira a própria vida, né? Para não ter ninguém. Ele antes manda uma carta dizendo pro filho não vir. Mas a Shelly falou no teste, lembra que ela falha no teste na hora de pegar no lápis? O sacerdote encontra a carta antes e ele manda uma carta falsa pro Joey pedindo pro Joey vir. O pai então tira a própria vida para que ele não tivesse lá no dia do festival, não tivesse nenhum, e queria que todos na ilha morressem, mas deu errado. Os jogadores vão cumprir a promessa que fizeram ao Grande Olho? Cumpriram a promessa. A família Trapani tem uma pizzaria? Também faz lavagem cerebral? Não, só vende pizza mesmo. Temos mais um ser Lovecraftiano querendo dominar o mundo? Mais um rival da Glória Trapani e Pietro Dante? Aparentemente sim. Esse foi o sermão de hoje. Obrigado por me iluminar. Até o próximo culto. Até, Fernando Lobo. O Mikio Ueda, ele coloca: Olá, Guaxa, jogador, AOE, no caso era o Danilo, e Guaxa Público, que vai ser só o pessoal que tá ouvindo editado. Não quero ser saudosista, chato, mas o episódio me traz uma vibe raiz do começo do RP Guaxa. Não sei se tem algo a ver com os jogadores serem clássicos, é verdade, são clássicos, mas uma aventura em uma ilha isolada com o sobrenatural rodando, os protagonistas e uma mini novela com a relação entre eles eram coisas mais recorrentes aqui antes. É verdade. Enfim, vamos às perguntas que ainda não foram feitas. De onde surgiu a pizza Trapani no barco? Os mafiosos trabalham para a família Trapani. Por que o Grande Olho precisava de rituais super específicos, tais como os membros das famílias, o voto de silêncio, o número de pessoas na ilha e a morte do excedente? O voto de silêncio era para evitar que os jogadores conversassem com todas as 77 pessoas e me obrigasse a ter 77 padrinhos para gravar 77 vozes e tornar a edição um terror. E no caso da entidade, era para que não vazassem para os jogadores que o pai do Joey tinha tirado a própria vida, que o pai do Joey não queria que o Joey estivesse ali, e que não convencesse os jogadores a ir embora, ou sei lá, alguma coisa imbecil. A criatura tem tão específicos, provavelmente ela quer testar até onde vão aquelas pessoas, ela tira algum tipo de poder dessa devoção maluca que existe ali. Talvez o medo a alimente algo acima de todos nós que ela tá fazendo ali. A decisão de quem morria era do texano esquisito ou da santíssima cavidade ocular? Do texano. O sacerdote era descartável para a divindade porque o Santa Miopia não se irritou com o assassinato dele, o descaso marrento com o qual os protagonistas o trataram. Ele poderia ter feito as coisas do jeito dele, mas negociou com os jogadores de igual para igual no final. Eu, assim, embora seja muito válido o vilão super fodão que perde a cabeça por qualquer coisa, essa entidade não é daqui. Ela não é um mortal como nós. Ela não tem por que se irritar, sabe? Ela negocia de igual para igual para manter aquela fazendinha de formiga dela. O cara que cria formiga, ele não, ao ser picado por uma, ele não vai matar todas. Ele não vai se revoltar. Ele vai continuar. Tá?
Então, a ideia ali é porque a criatura queria só manter aquele joguetezinho dela. E ela sabe que os jogadores, embora ela tratasse eles como iguais, eles estavam na mão dela. Tanto que eles fazem tudo que ela pede direitinho e vão embora. Obrigado pelo episódio, eu digo mesmo, obrigado pelo seu comentário. José Carlos Eiras, saudações pessoas guaxáticas. Além de biscoitos pelo ótimo episódio, gostaria de saber a coisinha, já que já perguntaram o restante abaixo. O especial Dia das Crianças deu certo? Deu certo, tá gravado. Não ouvi ainda editado, ele tá na edição ainda. Ficou mais curtinho, mas ficou bem divertido. Se Mestre Guaxa ainda não disse, vou chutar. Vamos ter um episódio para explicar as 3 famílias e porquê delas do número 77. O que eu falei foi que, a princípio, não tá nos meus planos. Abraço, Zeca. Abraço, Zeca. PS, Guaxa, você disse que falhou em fazer o episódio de Halloween, mas nos presenteou com esse excelente episódio. Obrigado, eu que agradeço o seu comentário. O próximo comentário é do Lennon Biancato Hunk. Ele coloca: olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, querido, contigo. Que time, hein? Sim, foi incrível. Não faz muito eu perguntei onde estava o Danilo, que não gravava mais. Eu particularmente gosto mais de episódios como este para mais pesado. Sou fã de A Casa, Sanatório Hollywood e afins. Ansioso pelo episódio de Halloween. Ah, e acho que já ouvi em algum lugar o som desse radiotransmissor, senhor editor. É verdade. Tu vai gostar do episódio de Halloween, então. Quer dizer, eu acho que tu vai gostar. Eu tô esperando ainda a opinião do Felipe Xavier, que tá revisando. Porque a Ju já revisou, mas a Ju tava no episódio. Então ela não ficou muito perdida, embora ela esteja perdida, porque ela tava lá e ela pôde me fazer perguntas depois da aventura. Eu quero ver como fica no ouvido de quem não sabe nada, como o Felipe Xavier. Mas obrigado pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é do Chesco. Ele coloca: olá pessoas, guaxinins e demais entidades mágicas e não mágicas presentes. Eu já queria começar dizendo que eu tava morrendo de saudade de ouvir a Shelley no episódio, mas o trio inteiro foi espetacular. Cada um foi exatamente 108,3% do episódio. E eu já ouvi 3 vezes essa aventura, já que até agora foi um dos melhores episódios do ano. Muito bem. Dito isso, apenas algumas perguntas com spoiler. O que foi exatamente esse ritual? Era bem simples. Tinha que ter 77 pessoas na ilha, nascidas. Se alguém tivesse grávida, não conta, só depois do nascimento. Tinha que ter 77 pessoas nascidas na meia-noite daquele dia do festival. E dessas pessoas, pelo menos uma com o sobrenome da família original. É isso. O sacerdote estava sendo controlado pelo olho do céu. Em alguns momentos sim, mas na maior parte do tempo não. Então, sim e não, acho que é a resposta. Quando eles mataram o sacerdote, o olho teve que buscar um novo hospedeiro. Ou essa visão que a Shelley teve acontecer de qualquer forma? Não. A visão daí, o novo hospedeiro foi a Shelley. O que aconteceria se não fosse respeitado os requisitos da entidade? Morria todo mundo. Essa entidade tinha poder de alguma forma pelo ritual? Provavelmente sim. A fé descabida das pessoas ali deve alimentá-la de alguma forma. Então fico só com os biscoitos para entregar aqui no final. A interação entre os personagens foi muito orgânica e muito natural. A imersão foi gigantesca e a edição foi um espetáculo. Alguns momentos que a voz do Guaxa ficou modulada me deixaram super arrepiado. Eu tava sentindo falta de uma história que me deixasse assim. Obrigado, Guaxa, por nos agraciar com mais uma obra-prima. Beijo em todos, coraçãozinho. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Beijos a você também. O próximo comentário é da Iwakika. Olá, criaturas guaxinescas. Essa aventura, hein? Muito bom, obrigado. Foi muito fácil pra mim sintonizar com a emoção dos personagens. Eu costumo ouvir bem picados os episódios, mas esse eu tentei ver mais inteiro possível. Que legal. Adoro em fantasia os processos ritualísticos de cultos. Parecem mais abstratas e lógicas absurdas, mas sempre me fascinam. Falando dos usos dos 7 sendo um número mágico, sempre é comum ver o aspecto místico relacionado a esse número. Ele muitas vezes é o número de boa sorte e do oculto. Gosto que muitas mídias usam ele discretamente em suas histórias. Me pergunto se muitas pessoas repararam quando a mídia escolhe usar esse número. Isso me lembra também, em obras orientais, temos o número 4 e o 9. Normalmente querem reforçar azar e morte e sofrimento. Então, se você tem algum desses números sendo resultado, pode ser interessante especular em cima disso. A Shelley é 4, inclusive. Não temos 9, mas olha só. Biscoito sabor pizza trapane a todos. PS. Se o Iwakika for complicado, pode chamar só de Kika.
Agora que eu já li 2 vezes. Mas obrigado pelo seu comentário, querida. O John Pessoa, ele coloca: olá, Guaxa e todo o Guaxa Clã, como estão? Tô bem, querido, e você? Fiquei surpreso a reconhecer minha voz na leitura de regras e honrado quando vi o trio de titãs guaxinescos que jogaram essa aventura. Todos fantásticos, especialmente a Shelley, que faz tempo que me convenceu que 4 é realmente um atributo supremo. Muito biscoito em forma de olho para todos os participantes. Só tenho uma pergunta. Existe relação entre a região daqui com a de O Suicídio de Anthony C. Smith? O RP Guaxa 14? Um grande abraço. Talvez, John. Talvez. Eu precisaria reouvir o episódio 14, faz muito tempo, mas eu acho que a ideia é essa. Acho que a inspiração até é a mesma. Rui Marroja. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, querido, contigo. Já vou começar pedindo desculpas para todos os envolvidos, mas meus 200% hoje vão inteiramente para o Mestre Guaxa, para mim. Senhor Marcelo, conheci o projeto Deviante através do SciCast há 4 anos. Meu primeiro episódio lá foi o Sistema Solar, e o RP Guaxa acompanho desde o episódio Sangue no Espaço. Nunca comentei aqui antes, mas espalhe a palavra do portal para todos os meus amigos. Só que nesse episódio eu tenho que abrir meu coração aqui. Eu moro em Dublin, tem 4 anos, e quando comecei a ouvir o episódio, olá, se passa na cidade que eu moro. Então, esse tem que deixar de lado toda a minha enrolação e ir comentar esse episódio. Porém, esse não é um comentário sobre o episódio em si, mas sim uma carta aberta de agradecimento ao projeto inteiro de vocês. Durante muito tempo trabalhei como faxineiro em uma faculdade no período da noite. Limpava os corredores e salas dos prédios já vazios, sozinho, ouvindo SciCast e RP Guaxa no fone de ouvido, com o simples sonho de um dia trabalhar com audiovisual. Aí veio a pandemia, com isso tive mais tempo livre. Aí comecei a estudar produção de vídeo e seus derivados. Depois que a pandemia ficou sob controle, entre aspas, por aqui e as coisas voltaram a abrir, eu já tinha adquirido uma certa habilidade com produção e com isso fui atrás de empregos na área. Pouco tempo depois arrumei um emprego como produtor de vídeo em uma escola de inglês. Com o passar do tempo produzindo vídeo, propus a ideia de montarmos um estúdio de podcast. E eles adoraram a ideia. Hoje tenho uma certa sociedade com esse estúdio e me tornei diretor técnico lá, onde produzimos podcasts ao vivo, com câmera e tudo, ou só áudio. E eu não esqueço, até hoje, da primeira gravação que eu fiz lá, quando eu coloquei o fone de ouvido com retorno de áudio, uma lágrima escorreu do meu olho em forma de agradecimento. Tudo isso se tornou possível pelo fato de que eu ter conhecido o projeto, que vocês dedicaram tanto amor e carinho, e é engraçado, mas sempre que eu coloco o fone para ouvir vocês, eu sinto como se fossem amigos de longa data. Então, sinceramente, meu muitíssimo obrigado, Sr. Marcelo Guaxinim, e todos os que dedicaram a espalhar a palavra da ciência e do conhecimento através desse projeto que literalmente mudou a minha vida. Cara, sem palavras. Tenha certeza que a gente é amigo, sim. Somos amigos. Se um dia for a Dublin, eu quero um desconto pra gravar por aí. Otávio Augusto, parabéns a todos os envolvidos. Vamos à pergunta. Aquele momento em que a Eve olha pra lua e vê 400 possibilidades de sua vida foi inspirado em tudo e todo lugar ao mesmo tempo? Sim. Me lembrou muito como os personagens principais podiam enxergar tudo, as suas vidas e os sentimentos que criam da vida sendo uma rosquinha com cara de buraco negro. Quem é esse ser do olho? Ouvi o episódio pensando que podia ser o dedo de salsicha e agora não sei. Não é ele. A família dos dois se chama Sealabon. Como Alabon de One Piece? Ou eu tô viajando? Não sei. A origem é o nome de verdade. Eu pesquisei nomes antigos da região, né, da Irlanda, e cheguei a esses nomes. Talvez Labon tinha vindo de lá. Obrigado pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é do Anderson Catamari Vilas Boas. Para iniciar o comentário, cumprimento a todos de forma como já me acostumei. Olá a todos os guaxinins aqui presentes, cada qual enxerto sua função. Marcelo, que sou eu, convidado, que era o Danilo, chat, que foi embora, ouvintes que estão ouvindo editado, eu espero que não tenham ido embora. Para todos os envolvidos no episódio, narrador, jogadores, NPC, editor. Distribuo 77 biscoitos em formato de língua cortada, com um olho no centro, na qual vaza um líquido recheio vermelho viscoso. Vou mandar isso pro Danilo. Peço desculpas a quem vai ler esse comentário, pois o ver mais foi inevitável. Ainda mais quando percebi que as teorias dos outros padrinhos eram muito diferentes da minha.
vou apresentar minhas colocações, nem sempre de forma de pergunta, mas peço que o Guaxa faça as suas considerações. Vamos lá. Fivela com imagem de corvo, segurando uma rosa. Seria esse cara, texano, um cara que trabalha para Pietro Dante? Não trabalha. Talvez o Pietro Dante de alguma forma possa ter atribuído algum tipo de informação a respeito dos experimentos da salsicha e com isso arrumou alguém de uma das 3 famílias que ele pudesse de alguma forma manter sob controle e que pudesse estar na ilha sendo sacerdote, porque quem controla tudo já seria esse sacerdote, que seria um avatar do tal olho que de alguma forma fala como o sacerdote. Não. Então, se o sacerdote está numa posição privilegiada, a partir do qual ele poderia obter informação a respeito desse olho, para ser interesse para Pietro, pois obtendo esse tipo de informação em algum momento, essa informação poderia ser usada. Aí, com os elementos para suportar essa teoria e hipótese, os personagens não têm noção de como eles chegaram lá porque estavam vendados. Sim, tem a névoa que passa pelo barco, então isso talvez seria o ponto de passagem do mundo dos personagens para o aquário. Não necessariamente um aquário, mas uma realidade menor, um bolsão, como é a própria casa do dedo de salsicha, né? Mas não necessariamente ele está envolvido. De repente o céu apaga lá no final. Parece que o céu não tem estrelas, ou pelo menos não teve nenhuma descrição desse tipo nas vezes que apareceu à noite. É verdade. O fato de ser algo que está muito discrepante do restante da realidade, no sentido de não tem tecnologia, não tem nada, é totalmente isolado. As pessoas ali parecem que não sabem de nada fora. Parece que os únicos que já saíram da ilha foram membros das 3 famílias. Isso é verdade. Ou pelo menos 2, de certeza, né? A do texano e a do Joey. Baseado nisso, que eu acho que o Dedo de Salsicha está fazendo algum tipo de experimento em cada aquário, e que cada aquário seria um experimento testando um conceito diferente. Então o experimento lá na trilogia da vela seria um experimento talvez para estudar o conceito de vida. É por aí. Aí o experimento do episódio da vaca Fifi do feijão seria um experimento para testar o conceito de magia ou de criatura mágica. Ok? Agora poderia ser um experimento para testar um conceito de religião. Poderia ser. Acho perfeito a tua ideia, embora inicialmente não tenha foi o que passou pela minha cabeça. Isso faz sentido, inclusive, porque a gente já viu na trilogia da vela que o Dedo Salsicha consegue pegar pessoas de realidades diferentes e colocar dentro do aquário. Isso é verdade. Segundo, porque somente essas 3 famílias conseguem sair da ilha, ou pelo menos têm algum conhecimento maior para sair da ilha. Essas 3 famílias parecem ter algum tipo de ligação com o olho. Então, pensando nesse aspecto, essas 3 famílias são os descendentes sanguíneos diretos daqueles 3 originalmente colocados dentro desse aquário, oriundos de uma outra ou outras realidades, enquanto o restante das pessoas ali dentro talvez sejam pessoas que já foram criadas ali em vez de trazidas de um outro lugar e colocadas ali. O Dedo de Salsicha talvez possa ter algum tipo de motivo para isso, e para tanto ele cria um mecanismo a partir do qual essas pessoas podem sair da ilha e depois ter que voltar para a ilha, e por isso que tem a passagem de transição de barco. Outro elemento que colabora com essa ideia também é o fato do olho comentar que ele tudo vê, e até dizer que ele conseguiria, entre aspas, alcançar com suas orações qualquer um deles em qualquer lugar, mesmo eles estando no mundo deles em vez de na ilha. Então isso é muito mais um elemento que me leva a crer que isso seria um experimento do Dedo de Salsicha. É isso, um grande abraço a todos. Um grande abraço, querido. A tua teoria é melhor que a minha verdade. Tem algumas coisas aí que estão no caminho, mas dessa vez a culpa não é dele, nosso querido amigo Dedo de Salsicha. Rafael Barros, olá Guaxa e convidade. Eu tenho uma pergunta. Esse episódio teve como inspiração o filme Midsommar? Grato pelas experiências que seus episódios me fizeram experimentar. Eu que agradeço o seu comentário, querido. Eu vi Midsommar, eu gostei. É uma influência, sim. Tem um filme mais antigo, que é o mesmo que influenciou até o Anthony Cooper, que é de uma cidade que tinha que ter um número X de pessoas também, tinha religião, eu não vou lembrar porque é um filme realmente muito antigo, mas foi uma coisa que me inspirou sim. A Juleiva, ela comenta: alô, Guaxa, convidado e Guaxa Humanidade. Ju, deu tudo errado, a internet me abandonou. 0, estou hidratado, estou na hora de beber água. Eu bebi bastante água já. 1, esse episódio já me prendeu pela descrição inicial do narrador, bem como pelo novelão.
criado entre os excelentes jogadores. Que entrosamento sensacional. Eu amei muito todo o drama envolvido. Eu também adorei esse episódio. 2. Há alguém poderoso e mundano que se interessa à manutenção da ilha e do olho. Quem seria? A própria entidade. E as pessoas ali, né? Que, querendo ou não, na cabeça delas, que mantém elas vivas, que protegem elas, é esse olho e suas regras. 3. A discussão pelos potinhos, mas ao final do episódio me quebrou. Me quebrou também. Eu não consegui tirar o sorriso do rosto enquanto ouvia todo o debate sério de como providenciar a conversão e leva de sementes daquele contexto maluco. Hahaha. 4. Você pode contar por que a ilha era perfeitamente redonda ou é um segredo? Ela foi criada artificialmente pela entidade. Ela não era uma ilha que foi só aproveitada. No mais, deixo o biscoito perfeitamente singulares a todos os envolvidos. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Você é uma pessoa maravilhosa. O Adriano Trota. Esse comentário é um oferecimento de Pizzaria Trapani. Pizza para todas as ocasiões, frias ou quentes. Obrigado, Adriano. Que faz a voz do Rush no começo. O Carlos Henrique Barbosa, ele comenta: eita, puxei o freio de mão nos estudos para colocar meu comentário. Será que ainda dá tempo? Deu tempo. Acabei de receber um e-mail da Twitch avisando sobre a transmissão. Muito bom o episódio. Você achou leve? Eu fiquei tenso achando que alguém do grupo iria morrer. Eu sei que ele foi pesado o tempo todo, mas ao final, quando tudo se resolveu, com um potinho com o rótulo escrito do Joey Sullivan, eu acho que perdeu um pouco o peso. Guaxa, eu achei o clima da ilha bem sinistro, e essa história tem cara de que vai ter volta. Parabéns pelo casamento, Danilo. Parabéns pelo casamento, Danilo, de novo. A história vai ter volta? Não sei. Muita gente falando, né? Talvez. Próximo comentário é do Davi Lucas. Olá, Guaxa, convidado e Guaxamunidade dessa realidade. Que episódio maravilhoso e sensacional. Me senti ouvindo os antigos episódios de suspense e tensão. Gostei demais, tanto que eu vi mais de uma vez. E o que falar desse elenco? Não só os 3 principais, os NPCs, os poucos que aparecem deram um show também. Me senti em vários momentos em um filme da Blumhouse ou da A24. Pô, seria maravilhoso. Porque super imagino esse episódio sendo produzido por essas 2 produtoras. Gosto demais desses episódios que possuem culto, mistério e tensão. São os que mais me empolgam. Parabéns a todos que participaram e fizeram desse episódio ser maravilhoso. Eu que agradeço, querido. Assim, os jogadores foram mais de 50% do episódio. Mais uma vez, aquela desculpa de antemão, por caso o Sr. Seymour, ou ver mais, apareça por aqui para dar um oi. Apareceu. Algumas dúvidas duvidosas sobre o episódio. Em um certo momento, o Guaxa acaba descrevendo o texano e detalha um item que para muitos pode ser normal, já que se trata de apenas um item para segurar calças bermudas. Porém, o curioso acaba sendo o detalhe dessa fivela, onde ela possui um corvo segurando uma rosa. Teria um símbolo, alguma ligação com alguma linguagem antiga de outro episódio, onde retrata o corvo e a rosa em alguma outra referência, algum outro episódio também? PS, sou péssimo em tentar ligar as coisas, pois nunca lembro do nome. Então, eu comentei lá em cima e eu não sei como esse corvo apareceu. 2. O sacerdote, vulgo texano, conta que a vila existe mais de 500 anos, o que me leva a pensar sobre a possibilidade dessa vila realmente ter alguma ligação com outro episódio que se passa há muitos anos atrás, em uma era medieval. Talvez. Ao vagar pela ilha, um dos personagens descobre que seu formato possui uma sequência perfeita. Há um motivo para ser assim? Como, por exemplo, a formação natural da ilha? Ou seria por conta dessa divindade antiga talvez ter levado a vila de um ponto ao outro? O lugar foi criado artificialmente pelo ser antigo que escolheu esse formato. 4. Aqui apenas acaba sendo uma questão pessoal, onde tenho certeza que esse episódio não se passa no mesmo universo das micro-realidades existentes em uma redoma. Eu também acho. Já que o episódio mostra existir outros locais, como Dublin e o próprio Texas. Me confirma, por favor, que esse episódio não se passa na realidade dos dedos salsichas. Não se passa. 5. Amei o clima e a tensão criado na hora em que a Eve mata o sacerdote e de repente o olho de Deus aparece, causando um clima tenso de uma forma que o telespectador acaba sentindo e prende até a respiração. Que cena fantástica. Essa realidade, ela também faz parte dos seres antigos, com alguns que já apareceram em episódios mais tensos que envolvem os antigos? Sim. 6. A entidade, ela acaba possuindo um aldeão aleatório, após não ter conseguido possuir de vez o corpo da Eve. Isso me deixou um pouco curioso. Ela não a possuiu porque ela não aceitou
ou talvez por ela ser forte, resistente mentalmente ou fisicamente. Força mental ali ajudou ela muito, né? A sorte nos dados. Mas também ela não faz parte daquela comunidade. Ela não acredita 100% naquelas coisas que tem ali. Então eu acho que assim, as pessoas da vila que cresceram acreditando naquilo, elas acabam sendo mais suscetíveis, né? É isso. Mais uma vez, obrigado pelo episódio incrível e maravilhoso, com um baita time e uma edição sem igual e sensacional. Um grande abraço, Guaxa, e a todos que fazem parte desse projeto fenomenal. Coração, coração. Eu que agradeço, querido. Obrigado pelo seu comentário, embora ele tenha sido gigante, tá? E o de hoje não tá fácil. Matheus F. Fala, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, querido. Gostei muito do episódio, me lembrou vagamente Midsommar. Melhorado, pois não curto muito Midsommar. Eu amo Midsommar. A ilha bizarra com uma população com costumes estranhos também daria um bom cenário para um dos jogos de Tomb Raider. É verdade. No mais, os jogadores foram impecáveis. Estão de parabéns. Quando se mencionou a lua, pensei que ia ser alguma bizarrice. Tipo aquela lua do jogo do Zelda. Aquela lua é assustadora. Breve comentário aqui. Os episódios anteriores, a entidade dona dos mundos aquários é o príncipe. Agora rei Charles III? Não. Muita gente me mandou essa pergunta. Depois da morte da rainha, toda hora aparece alguma matéria especulando sobre o motivo de ele ter dedos de salsicha. E toda vez eu imediatamente associo o personagem. E lembrar do Guaxa toda vez que o Charles for mencionado a partir de agora. Abraço. Ele tem unha, gente. Tá? O G. Macedo comenta: boa noite, Guaxa. Convida Danilo, que até onde sabemos não é a Jumozinha disfarçada. E não é nem mais o Danilo, que caiu a internet. E Guaxate, que também não existe. Passando rapidinho só pra dizer pro Guaxa a pergunta que não quer calar, Guaxa. Por que o Corvo está tentando te subornar com almoços pagos? A quem interessa manter Marcelo Guaxinim tão cheio de churrasco assim? Reflitam. Brincadeiras à parte, você merece almoços pagos e deliciosos, Guaxa. Um abraço apertado a todos. Um abraço, querido. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é da Rafaela Malecheski. Boa noite, Guaxa, convidado, Guaxate e ouvinte Nis. Como estão? Todos estão offline. Isso é triste. Esse é meu primeiro comentário por aqui, mas às vezes comento os episódios lá no grupo de spoiler. Essa é a vantagem de ser madrinha. Muito obrigado, querida. Inclusive, venho fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Vim deixar meus biscoitos em formato de lua para o Guaxa, para os jogadores e para o editor, porque esse episódio ficou simplesmente incrível. É verdade. Comentei no grupo de spoilers que durante o episódio fiquei com a impressão de que seria anunciado uma gravidez para a Ivy a qualquer momento, mas a própria Shelley respondeu que nos planos da Ivy não se encaixaria uma criança nesse momento. Ela disse também que daria para rolar um dado nesse Guaxaverso e deixasse o destino decidir. KKKK. Sim, primeiro a Shelley respondeu a Rafa. Olha só como é bom ser padrinho. A Shelley respondeu a Rafa dizendo que não estava nos planos da Ivy, mas no fim ela disse: pelo caos, se quiserem sortear, pode sortear. Esse episódio me lembrou outros que também se passam em ilhas ou que estão ligados às criaturas ancestrais, principalmente a escuridão da caverna. Seriam as pessoas dessa comunidade possíveis descendentes distantes das pessoas que viviam na caverna? Ou seriam descendentes dos aprendizes? Ou fui muito longe? KKKK. É o que eu sempre digo, eu preciso reouvir os episódios antigos. Talvez, acho pouco provável, mas não improvável. Parabéns novamente a todos e um abraço. Abraço, querida. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Easemaker 0. Guaxa! Esse tornou o melhor episódio pra mim. Parabéns pela aventura, Guaxa. Parabéns ao Zorzal pela música que ficou tensa desde o início. E parabéns aos jogadores que deixaram tudo incrível. Não vou fazer perguntas porque eu tô comentando tarde, é verdade. Essa aventura precisa virar uma animação ou um filme nessa vida, Guaxa. Eu queria muito. Daqueles que pagam o autor da história, sabe? Esse eu queria. A gente precisa planejar um financiamento coletivo para daqui a alguns anos fazer isso acontecer. Financiamento coletivo de um filme? Acho complicado. Foi essa a impressão que a aventura me passou. Boa noite a você, Danilo, todos do chat e ouvintes. Forte abraço. Forte abraço, querido. Porra, Luana, tudo isso comentário? Olá a todos, Guaxa, convidado, Danilo. Guaxa ouvinte, não existe mais ninguém. Estou só. Eu vim aqui para dar bolacha para todo mundo, que foi 1000% do episódio. Parafraseando a mim mesmo no grupo de spoiler. Parabéns, Guaxa, como sempre, maravilhosa aventura. Parabéns, maravilhosa Shelley, como sempre, espetacular. Maravilhosa e perfeita. Danilo como personagem Dark. Já era fã, agora sou mais ainda. Quero mais Danilo Dark no RP Guaxa. Guaxa já te disse que conheci o Danilo pessoalmente, tem um autógrafo dele?
Tá aí outra vantagem de ser padrinho. Houve um Guaxa Encontro de padrinhos em São Paulo. E o Danilo apareceu lá e a Luana pegou um autógrafo, por exemplo. Aliás, que era um autógrafo da Carol, que é a senhora Danilo, né? Agora, parabéns de novo pelo casamento. E bem, Fê Felipe, apaixonado pelo amigo, estava incrível também. E o editor também. Vai ganhar a bolacha. Parabéns, Zoerzal! Cada vez melhor, hein? Como você consegue? KKKKK. Todos foram 1000% cada um. Eu ouvi umas 3 vezes essa aventura sim, Guaxa. Em aparelhos diferentes. Dan, um pedido que não tem nada a ver com esse episódio. A fala, a qualquer momento, igual ao capitão, e algo que o Adam falaria. Iria falar que nunca te pedi nada, mas vivo pedindo vozes e um help de roteiro e coisas de edição com dicas. Desculpa, eu sou chato, eu sei. KKKK. Infelizmente, não tem o Danilo aqui, então vai ser um a qualquer momento, Luana. E o que o Adam falaria seria: ah, Pepe, eu sou feliz. Sei lá. Viu, Guaxa? Não é só você que eu perturbo. KKKKKK. É pra ficar feliz? Guaxa, como sei que já tiveram 1001 teorias, é verdade, só tem uma. Esse episódio tem a ver com o corvo, né? KKKKJ. Não resisto à zoeira. Mas agora a pergunta de verdade. Não me decido. KKKKK. Tem a ver com a Ilha do Farol, aquela do Marmelo, anos depois? Só isso. Não. Eu acho que não. E no próximo Guaxaverso peço para jogar. Beijão, amo vocês, coração, coração, coração. Coração, querido. Próximo comentário é do André. Só André. Boa noite, pessoal. Esse episódio ficou muito bom. Fiquei esperando o ritual do olho aparecendo no céu. Criança chorando, cachorro ganindo, gritaria, correria, ranho, lágrimas e danação. Mas resolveram no instante e de forma inusitada. Parabéns a todos. Havia realmente algo sobrenatural ou era conversa fiada do texano? Tinha sobrenatural. A menina sangra pela língua quando ela fala. E a Ivy quase foi possuída, inclusive. Rodrigo Reis, que time... Episódio excelente, gostaria de mais episódios com essa equipe. E mais Agatha também. Adoro a Agatha. Também adoro a Agatha. Teremos mais Agatha até o final do ano. E o último comentário é da Karen Toledo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Não, pera, podcast errado. Alô, Guaxamunidade. Tem que ler no ritmo, Guaxa. Alô, Guaxamunidade. Como estão? Bem, vim correndo esperando que dê tempo. Primeiramente, gostaria de dizer que esse episódio foi sensacional. Os jogadores foram cada um 100%. Zorzal e Guaxa mais 100% cada. Depois fala que não é o Stephen King dos RPGs. Ai, ai. Não só. Esse episódio me lembra uma mistura de Brumas de Avalon e Missa da Meia-Noite. 2 obras que adoro. Agora, as perguntas, e me perdoe se tiver repetido. Eu não li os comentários anteriores. Porque só os homens tinham a tal doença. O olho é um dos antigos engolidos pelo Guaxinim Galáctico. Porque só homens tinham essa doença? Porque machismo, o sobrenome, vai no homem. O olho é um dos seres antigos engolidos pelo Guaxinim Galáctico? Ou o próprio, aliás, é um dos seres antigos. Foi engolido e fugiu, né? Explodiu. A devoção da população aumenta a energia do antigo, tipo a dinâmica usada em Supernatural, e por isso ela mantém essa ilha? Sim. Quando a Eve olha direto no olho, um dos olhos dela muda de cor e ela vê uma infinidade de possibilidades sobre a própria vida. Quando o texano mudava o tapa-olho e utilizava o olho negro, ele também podia ver outras diferentes linhas do tempo? Ele podia ver o que era mostrado para ele. Caso sim, ele previu a própria morte, ele não previu a própria morte. Porque o olho não quis mostrar para ele assim. Talvez o próprio olho tivesse cansado daquele homem que quebrava as regras o tempo todo. Ele podia ver outras possibilidades de coisas que não envolvia ele. Se o olho assim julgasse, ele poderia. Tanto que o cara que leva eles lá do Trapani fala: o chefe às vezes recebe informações do sacerdote. Então o sacerdote servia mais ou menos como um oráculo para os Trapani. E por isso eles faziam esses trabalhos, como levar o Joey até lá. Aliás, cada cena ali, vista pela Eve, foi uma linha do tempo formada a partir de cada decisão dela. Tipo em Flash. Ou só eram possibilidades mesmo. Só possibilidades. Era o olho mostrando possíveis futuros e passados pra Eve. A Eve teve acesso a um pouco do poder do antigo e agora ela é um canal dele, assim como o Texano era. Ao final do episódio ela se livrou da criatura, mas se a criatura quiser forçar a barra, ou o mestre, talvez a criatura possa pedir uma carona novamente no futuro. E ela termina aqui. Maiara, vulgo Mozão, beijo Mozão, acabou de ouvir e pediu pra eu perguntar quais foram os outros finais que você pensou.
Eu pensei em todo mundo morrendo, porque tinha menos de 77 pessoas, né? Simplesmente criaturas grotescas saindo da escuridão e matando todo mundo geral. E não tem pra onde fugir, incluindo criaturas na água. Seria um final assim, tipo, a última cena seria um deles nadando, quando algo puxaria pra... Talvez assim, nadando, vindo ao longe, assim, à luz de um barco, né? Pra dar aquela esperança. Quando alguma coisa puxaria o pé dela e ela morreria. É óbvio que ela poderia passar no teste ali e chegar até o barco, então teríamos o final onde alguém sobreviveu, mas ninguém mais ia achar a ilha. Tinha um final em que o personagem do Danilo simplesmente casava com alguém, fazia uma criança e ficava morando lá, ou depois abandonava a esposa e ia embora. Aí poderia ter uma quebra de tempo, tipo, muitos anos depois, ele sendo procurado pelo filho, que queria conhecer ele, ou matar ele, ou chamar ele de volta pra ilha. Não sei, assim, são várias possibilidades que a gente poderia ter. E fico feliz que você escuta com o seu mozão e recomendo a todo mundo que apresente o RPG Guaxa pro seu mozão e que vocês escutem juntos. A Karen ainda coloca, não menos importante, Tim Joernard. Ah, sim. Desculpa, Shelly. Ela é do time que torce pro futuro o Joey terminar com o Bernard e não com a Shelly. No caso, a Ivy, né? Não a Shelly. Por fim, colabora com essa obra-prima que é o RPG Guaxa. Vem ser madrinha aqui em casa. Somos todas madrinhas. Porra, casal que apoia unida, continua unida. É isso. Muito feliz, querida. Obrigado mesmo. Se você gosta de episódios de terror, Halloween tá vindo aí pra ti. Se tu gosta de episódios pra rir bastante, loucura, nonsense, próximo tá aí. Quer um episódio mais fofinho? Vai ter o Dia das Crianças. Quer um novelão com personagens que você nunca viu aqui na RPG Guaxa? Depois de outubro. É isso que eu falo. E obrigado novamente. Obrigado a todos, obrigado ao Danilo. Desculpa realmente a internet ter caído. O RPG Guaxa tem lojas parceiras. Ó, dá uma olhada aqui no post. Quero agradecer os novos padrinhos. Com a loucura toda de cair a internet, isso e aquilo, eu vou agradecer só o pessoal do PicPay. E daí na próxima eu leio o pessoal do padrinho que ficou acumulado. E acho que tem um na Aurelo também. Então quero agradecer o Vinícius de Gress, o Denis Carvalho, o Atila Rudiel, o João Vosch, o Rodrigo Braga, Alexandre Chagas Pellegrini, o Allen Araújo e o Sandro Lazari. Agradeço todos que apoiaram. Como eu falei, alguns eu vou ler depois. Quero deixar aqui uma mensagem do Danilo. Ele vai responder as perguntas. Pedi pra ele gravar offline lá também, pra não ficar tão só eu, né? Então escutem agora o que ele respondeu. Muito bem, Guaxa. Então vou aqui trazer as minhas respostas. Não desiste de mim, me chama pra outro Guaxaverso, se puder. Eu sei que talvez tenha sido a Twitch que não gostou de mim, mas sabe, né? Tipo, eu ainda continuo querendo participar de um Guaxaverso. Então, quando tiver oportunidade, estamos aí, viu? Mas enfim, vamos lá responder as suas perguntas. O meu atributo favorito, no geral, é o 3. Eu gosto pra personagens, assim, mais... Eu vou dizer normais, assim, no sentido mais pé no chão, assim... Eu gosto desse meio termo. Quando vai pra alguma coisa mais caricata, tipo Capitão ou Adam, aí eu gosto de, às vezes, ir pra um extreminho a mais ali, um 2, um 5, às vezes, assim, que eu acho que fica mais divertido que... né, deixa o personagem mais caricato, aí as paradas de dado também ficam um pouco mais divertidas, eu gosto. Mas no geral, o 3 é meu atributo favorito. Personagem jogado favorito. Cara, eu gosto muito do Adam, mas, cara, eu me diverti tanto jogando com o Capitão que eu vou ter que falar que é o Capitão. O Capitão, eu gostei muito do estilo dele, do jeito dele falar, da forma com que ele vê o mundo. E eu gostei muito também, né, principalmente por conta de como a Shelly e a Carol fizeram as personagens que deixaram muito claro que o Capitão é o Capitão. Alguém que acha que é um dinossauro, mas na verdade é apenas um galo. Personagem favorito de outra pessoa, putz, é difícil não falar o Paper, então vou ter que falar que é o Paper, porque, cara, aqui dentro de casa já é quase uma religião, assim, né? Tipo, eu e a Carol de, porra, Adam, não sei o quê, eu adoro o Paper. O Paper é muito legal. ele assim, representa muito bem a minha energia de vida, né? Fora dos personagens. Então, não tenho como dar outra resposta senão o Paper do Fencas. Meu NPC favorito?
Cara, tem muito NPC legal. Você cria muita gente boa, cara. Em todas as histórias. Eu gostei muito do coelho da aventura de Natal. Achei putz, de jogar foi uma sacada incrível, assim, tipo, o coelhinho da Páscoa lá, como, sabe? Então é o coelho da Páscoa, acho que foi meu NPC favorito que eu consigo me lembrar aqui de cabeça. Com quem eu nunca jogou e eu queria jogar no RP Guacha? Alguém que já tenha jogado? Alguém que já tenha jogado no RP Guacha, mas que eu nunca joguei com. Rapaz, difícil, hein? Porque, né, mano, mais 100 episódios, só gente boa jogando, pra escolher vamos ver. Eu não joguei com a Juleiva ainda, não, né? Putz, que eu sempre gostei das personagens que ela criou, eu nunca joguei com ela. Tá aí. Eu acho que, se minha memória não estiver errada e eu nunca tiver jogado com a Juleiva, eu escolho ela, alguém que eu gostaria de jogar com e ainda não joguei. E que já gravou RP Guacha. Então, era só isso, né? Eram as perguntas? Eram só as perguntas, então eu consegui responder todas. Eu espero não ter me alongado mais e nem ter te dado muito trabalho. Então, Guacha e ouvintes, aquele abraço e qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado, Danilo. Escutem lá o Contador de Histórias, recomendo muito de coração. Obrigado aos novos padrinhos, aos velhos padrinhos. Sabe que o RP Guacha só existe porque existem pessoas como você que apoiam esse projeto. E isso é sério, gente. Cada vez mais, por favor, apoie esse projeto. Eu vou precisar investir numa mudancinha aqui de internet aqui em casa, porque não dá mais, essas lives não estão dando certo. Obrigado a todos vocês mesmo. O Guaxaverso mesmo, esse podcast aqui, ele só existe porque, bem, na verdade, o Guaxaverso não existe. E qual é o nome da mãe do Joe? Não, vai, Danilo. Danilo sabe o nome da mãe dele. Não tem erro, calma. Chama de Dara. Dara. Ok, voltando então na... Dara, esse nome irlandês tipo. Se bem que a mãe não é mãe... Ok. Ela não é irlandesa, né? Eles foram pra Irlanda. Em teoria, é. Porra, o nome do barco tá de sacanagem. Posso dar o nome? Sereia... Pode dar o nome, vai. Eu vou chamar de... O corvo aquático. Que? O corvo d'água. Não, eu ia chamar de Serenity, pode ser? Serenity. Então A gata também ficou puta. A gata já veio assim. Perdão, editor. É assim, tirou um pouco da força da cena. Eu saio puta. Eu saio puta. Vocês agora são gatos, não? Eu falei, é assim que começa. Eu gostaria de aproveitar e fazer um parênteses aqui, parabenizar o Guaxa pela forma primorosa que ele encontrou de não ter que arrumar a voz pra todo mundo na vida. Obrigado. Ele ameaçou cortar a voz de todo NPC. Exatamente, cortar a língua de tudo que é NPC, não abre a boca. Parabéns, Guaxa. A Associação dos NPCs vai mandar uma cartinha pra você, Guaxa. Nosso povo fugiu, liderado por 3 famílias. Tá em irlandês, gente. Deixa eu botar pro Google ler pra mim. Sem impressão. Aí ficou... Enquanto isso, eu fui procurar no Google, tipo, ofensas em gaélico. Essa é uma coisa só pra ver, colocar. Eu achei uma incrível aqui, que é tipo... O Google diz pra... não, pode... Mas o Google diz pra mim, a voz de saída não está disponível para gaélico. Não tá mesmo. Lindo. O teu aqui é Gonifiecato agus gonifien dialunacato, que é basicamente que um gato te coma e que o diabo coma o gato. Esse tu pode falar em português essa coisa quando caber na frase. Então vamos lá. Quando o exército estava marchando para queimar suas casas, o povo fugiu, liderado por 3 famílias. Os Ocealag, que é a família da qual faço parte, os Gaban e os... Nem a pau que eu vou falar.
Insira aqui o NPC que vai se ferrar pra ler isso daí. Eu acho que eu vou pedir pro próprio Zorzal fazer. Boa. Ciolan, depois eu passo por escrito, Zorzal, tá? Ou o nosso querido amigo que foi pra Irlanda, já bota ele pra falar aí. Pode ser. Olha lá. Oportunidade. Seria Suelaban que o seu pai mudou pra Sullivan. Essas Senhor dos pessoas ali Anéis. parecem... Não... Pode falar, desculpa. Não, falei brincando. Eu procurando livro com o olho, eu falei, você acha Senhor dos Anéis? Assim. Ele... Nossa... Ele pegou aquela xicrezinha, aquele meme. Ele só deu aquela goladinha assim e olhou pro lado, sabe? Eu tô quase com vontade de pegar um talherzinho, bater num copinho. Senhoras e senhores, minha ex-namorada. Nossa, eu poderia refazer essa frase, né? Eu me levanto, derrubo a cadeira com tanta força e saio andando. Ainda bem que ela não sacou a arma, eu penso. Você não sabe a força que eu tô fazendo pra não sacar essa arma. Essa conversa não aconteceu. Não, né? Isso é realmente do verdade. Foi, os dois são telepáticos. Exato, somos não irmãos falou e nada. a gente teve essa conversa telepática. Não, fecha na metade. Guilhotina. Eu tô atrás abro da a janela Ivy. de novo se você responder 3 perguntas. Tá, só uma interrupção já rapidinho. Eu me empolgo quando junto vocês três. Ao contrário da última aventura que deu só 1 hora. A gente já chegou no limite de 2. Alguém tem um horário pra parar? Assim, essa é a segunda noite, o festival é amanhã. Eu não sei quanto mais a gente consegue. Pra mim tá tranquilo. Eu não tenho horário e tô me divertindo pra caramba. Eu também. Isso, tá. Tem uma. Ok. Estou me divertindo pra caramba, é uma coisa que. Ok, vamos lá. Desculpa, editor. Beijo, editor. Esse episódio já tá pago, inclusive, tadinho. Ele teve um problema com a gatinha dele, né? Você tinha comentado, acho. Melhor as Mas vamos lá. Agora, Enfim. acredito que agora deve estar tudo bem, né, Zozal? A gente vai ajudar. Continuando. Tá tudo bem, gente. A Lindy já está melhor. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou, por sinal, a divulgar a vaquinha que eu fiz e todos os processinhos. E obrigado, Guaxa, também. Vocês são os amores, eu amo todo mundo. O episódio tá incrível. Tchau. Bob. Eu chamo ele Bob. Ele olha pra ti. Você é solteiro? Ele faz que não. Você combinaria com ela. Ele fica ruborizado. Não, eu dou um sorrisão e aponto pra Nessa. Você combinaria com ela. Na hora que ela perguntou se é solteiro, fui eu que olhei pra Ivy, tipo, e aí, mano? Payback, baby. O que se faz é que se paga. Caraca, eu li toda a cena e eu falei, ai! Já que a gente tá em off, eu vou comentar que o Danilo, o jogador, tem essa péssima mania de querer se sacrificar nos jogos. Eu tô tentando impedir isso. Esse daqui ele já tá com os dias contados. Cara. Tá, e em momento algum eu disse que o Joey tinha que ser olha só, tinha que ser ou o Felipe ou o Danilo. Danilo disse, o Joey sou eu. Ele se sacrificou antes de saber o que ia ser. Ele já olhou assim, o sacrifício vem até mim. Okay, corta tudo isso. Cheirinho de sacrifício. Pode deixar minha sugestão da arma, é óbvio, né? Não vamos mentir para o ouvinte, mas o resto tudo pode cortar porque foi off. Tipicamente irlandês. Tá. Não, é Q-U-I-N-N, irlandês sim, seus faladores. Escuta, onde que mora a Siobhan? Ele põe a cabeça meio de lado, assim. Mostrando, apontando a casa? Não, eu tô falando nome nenhum, né? Não, o nome da menina. Eu não lembro, mas a Ivy lembra o nome da... Ela lembraria o nome da desavença. Ciedan. Lógico. Nian e Cinear. Cine, essa que eu queria Quase. lembrar. Eu tô com Sioba na cabeça. Ela desenha 77 bonecos de palito. Ela leva muito tempo. Ela desenha vários. Tá, eu peço desculpa novamente pelo tamanho da aventura, né? Eu me empolguei realmente. Todos nos empolgamos, pra falar a verdade. Alguém Exato. quer ir ao banheiro, tomar uma água, alguma coisa? Podemos continuar. Agora eu quero ver esse olho, Gacha, assim. Eu quero ver o oco. Quer dizer, o olho. Corta tudo isso, editor. Me desculpa também, Zozal, não foi. Mas assim, o episódio passado teve 1 hora só. Eu tenho 1 hora de bônus e tem 11 episódios que foram 1 hora e meia. Desculpa, a gente conversa. Vamos lá, voltando.
Se tu tivesse dito que tinha alguma coisa, ela teria tentado te matar. Só, mas corta isso, editor. Com a tesourinha de costura, né? O que eu já tinha imaginado, né? Virou uma competição entre vocês 4. Uma vai se casar com o Joe e as outras 3 vão morrer, isso é certeza? Assim, o que eu lembro eram 3 meninas. Não tinha uma quarta? Não, era só Foram 3 2 e a terceira. Então eu sonhei com uma quarta aí. O ciúme subiu tanto a cabeça que já acha que tem até mais. Todas querem o meu Joe. Não, ela está se colocando na competição, é diferente. Então deixa eu refazer. E a pedra no bolso? Continua no bolso. Eu só olho ali a pedra no bolso. Enfim, achei uma concha bonita na praia. Tá. Não tô falando nada, só... Você vai assustar algumas meninas da ilha. Achei que você estava feliz de me ver. Se é uma pedra no seu bolso ou você está feliz de me ver? Exato. Caraca, eu espero que a gente não seja cisco nos olhos, seja lá o que for, e sejamos retirados que nem remela. É isso. Imagina se alguém dessa ilha pega conjuntivite. Tá bom, né? Assim como a aventura anterior, tá os 3 totalmente perdidos. Vamos. O bom é que independente vocês vão 2 fazer, pessoas já a noite vai morreram chegar. também. Olha aí. Não tenho nada a ver com isso, vou aproveitar a festa e pronto, fazer o quê? Eu quero ver esse olho agora. Grilos ao fundo e pessoas andando de um lado pro outro. Isso, é mais fácil pro editor, inclusive, que tá aqui 3 horas, coitado. Eu olho pra cima. Ai, que vontade de fazer uma capela agora pra quebrar tudo. Não, mas aí tu resolveu. Eu vou falar com o povo. Vou falar com o pessoal, falar, olha... Eu não vou sair do lado da Ivy. Como vocês viram, vocês passaram a noite da celebração com 76 pessoas e nada aconteceu. Não, então, faltava morrer um, lembra? E tu matou um. Eu matei um. 77, Putz, é verdade, matei certinho. Quer refazer a tua fala? Não vou falar com ninguém. Eu vou sair quietinha. Tu só provou um ponto. O alívio de todos foi, porra, nenhuma menina mais precisa morrer. Morreu, cara. Não, é verdade. Eu tava achando que eu tinha provado que era tudo superstição. Droga.